Educar é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. Boa noite, olá! Rádio Hipercidade trazendo o podcast Histórias que Educam, o seu segundo episódio com a educadora e contadora Ana Favoretti. A Ana Favoretti, que está aqui no estúdio da Rádio Hipercidade, vai se apresentar para nós. Olá, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Favoretti, professora de educação infantil, contadora de história, professora do ensino fundamental, um tempinho já na carreira, uns 35 anos aí de caminhada. É isso aí, Ana. E qual que é a sua formação? Conta aí para os ouvintes. A minha formação é pedagogia, mas a minha primeira formação, Kelly, na verdade não é pedagogia. A minha primeira formação foi administração de empresas. Né? Eu comecei fazendo administração, mas eu sou filha de professora, e aí o bichinho da educação me beliscou, e eu estou há 35 anos, né, formada. Tenho também formação em psicopedagogia, em literatura infantil. Essa é a minha formação. É isso aí, Ana. Então, você formou primeiro em administração, é isso? Isso mesmo. Era aquele tempo que a gente tinha a formação, né, a nível médio, que a gente falava, né, que nem era o segundo grau, né, pessoal? Quem não conhece aí falava segundo grau, tal, ensino pessoal médio. Das antigas conhece. Ah, há um tempinho atrás, só um tempinho, assim, né, Ana? Isso, então você fez administração primeiro. Fiz administração, fui muito nova. Fui com 17 anos para a faculdade. Só que eu não me encaixava, porque eu comecei com 15 anos a trabalhar dentro da educação infantil. O que eles falavam não era do meu dia a dia, não tinha nada a ver comigo. Aí eu terminei a faculdade, por causa que a minha mãe insistiu, vamos terminar, né? E fui fazer pedagogia. Quando eu fui fazer pedagogia, eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? A educação, ela transforma. Quando você descobre isso e se identifica com isso, né? Você quer seguir esse caminho, né? É isso mesmo, viu, gente? A educação é isso aí. E a educação ganhou muito, viu, Ana? Que ganhou bom. muito com essa sua descoberta aí. Que bom que você encontrou a pedagogia, porque a pedagogia é Ana Favoretti e Ana Favoretti é a pedagogia. Então, é assim. Ana, conta pra gente, né? Você já contou um pouquinho da sua formação, né? De pedagogia, de administração, chegando aí a estar se aprofundando cada vez mais, né? Eu sei também que você é formadora. Conta pra gente, como que é essa parte aí? Como que foi a formação, que cursos que você precisou tá fazendo para chegar nessa parte de formar novos educadores, né? Que a parte da educação a gente sabe, a pedagogia para nossa sala de aula. E para formar educadores, qual que é a formação que é necessária? Conta para os nossos ouvintes, internautas, assim, o pessoal saber como que é essa trajetória na educação. Na verdade, Kelly, não existe assim uma formação específica para contar histórias. Desde que você esteja dentro da literatura infantil, né? Eu acho que tem pós-graduação referente a isso, né? Existe hoje também formação para formar professores, mas foi a experiência. Porque primeiro eu trabalhei muito tempo só fazendo a contação com as crianças, ampliando o meu repertório. E aí a gente vai conversando aqui, conversando acolá, e as pessoas começaram a falar, me ajuda a fazer esse trabalho. E aí, junto com a minha parceira, que é a Cirlei, né, que depois a gente vai falar um pouco dela, a gente descobriu fazendo uma pós-graduação de artes. Nós fomos fazer uma pós-graduação de artes e aí nos convidaram para que a gente formatasse, né, uma especialização no começo. E nós fizemos essa especialização e foi um sucesso. Porque a gente trabalhou com oficinas e aí cada vez mais a gente foi fazendo cursos. Os cursos, esses cursos que a gente vai aos sábados, que nós fazemos às vezes durante a semana, eles são primordiais. Eu acho que a gente precisa de referências, de pessoas que nos ajudem, que a gente veja outras vivências.
para que cada vez a gente fique mais recheado, né, sobre a contação de histórias. É isso aí, pessoal. E eu quero falar para vocês, ouvintes e internautas aqui da Rádio Hipercidade, agradecer a nossa parceira, a ARC, Agência de Marketing. A ARC, nossa parceira, um abraço para a Nicole, né, que trabalha aqui com o marketing da Rádio Hipercidade. Um beijo, Nicole. E para você acompanhar os podcasts da Rádio Hipercidade. Então, acompanhe as redes sociais da Rádio Hipercidade. E dia 15, segunda-feira, já tem podcast marcado com Fábio Castilho. Isso, Pode Hiper com Fábio Castilho, dia 15/9, segunda-feira. E ele vai trazer para conversar com vocês, para trazer as informações, as novidades, para você conhecer o trabalho do Jornal Expresso. Jornal Expresso, que está chegando em Iperó, e vai trazer o Matheus Santiago. Matheus Santiago, que é diretor do Jornal Expresso, vai estar conversando com o Fábio Castilho, dia 15, segunda-feira, tá bom? Então, fica ligado aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e depois acompanha também lá no YouTube, que todos os nossos podcasts estão lá no YouTube, tá? E agora a Ana vai dar continuidade, tá? Vão aparecer aí para vocês, tá? Algumas imagens que a Ana vai contar pra gente, que faz parte, tá bom? Das influências da Ana, desde lá de criança. Então, vai aparecer aí pra nós. Ana criança lá, o pessoal tá vendo você criança. Será que Sapeca, né? Era Sapeca, Ana? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito falante. Falava que tinha que até pedir para parar de falar, de tanto que gostava de falar. Acho que continuo do mesmo jeito, né? Enfim, e eu tive a primeira influência, né? Foi meu pai. Meu pai, quem conhece meu pai, é o senhor Carlão Favorete aí de Boituva. Meu pai é um mero contador de casos, Kelly. Qualquer coisa que você fale para ele, ele tem uma história para emendar. Ai, meu Deus, então, que legal. E aí ele vai contando, né? E a gente vai se interessando e cada vez mais você vai aprendendo com a sua referência, com o seu exemplo, né? É isso depois mesmo. A gente sabe, né? Nós que somos contadoras e já temos, né, algumas informação, eles são os contadores, né? Daí que vem essa palavra, contadora, contador de histórias, né? Que a referência é todos esse pessoal antigo que fazia a socialização das histórias da cidade. E seu pai, o senhor Carlão, é isso? Isso, Favorete. Carlão Favorete, lá de Boituva, era o grande contador de casos, é isso mesmo? Isso, gosta de contar uns casos aí bons. Mas o que você falou é verdade, né? Antigamente, os avós, né, eles tinham um pouco mais de tempo para sentar com os netos, né? Porque muitos não trabalhavam, ficavam em casa, né? Então, eles tinham essa referência, né? Então, eles eram recheados de muitas histórias. E, enfim, depois veio a minha mãe, Kelly. A minha mãe, ela é uma referência, assim, total. Porque a minha mãe, ela me ajudou com a literatura, né? Eu vim de uma casa da minha avó com 4 irmãs, 4 professoras. Então, a casa da minha avó era cheia de livros. Então, eu lia muito, muito, muito. E a minha mãe, professora, me deixava na casa da minha avó, né? E eu lia muito, fábulas, livros antigos. Na casa da minha avó tinha uma estante enorme. Então, a minha mãe foi uma referência, assim, que me apoiou. E as minhas tias também, porque todos os livros passavam pela minha mão. Eu era neta única, né? Então, eu tinha bastante informação literária dentro da minha casa também. Posso me considerar uma privilegiada, né? Por causa dessas literaturas que agregaram, né? Na minha vida, né? No seu dia a dia. Então, o pai, contador de histórias, essa vivência familiar, né, Ana, dentro da educação, né, através da sua tia, da sua mãe, já te trouxe isso, né? E a gente vai chegar depois naquele ponto, a hora que a gente for falar sobre as formações,
né? Da importância, né, para os educadores hoje em dia. Como você falou nessa frase aí, que antigamente as avós ficavam na casa. Então, cuidavam desse ponto também. De contar a história da família, dos antepassados da família. Histórias para dormir, das cantigas de roda. E é tudo isso que o educador tem que estar agregando, tem que estar atento aí, hein? Então, educadores que estão aí, espera um pouquinho, a gente já vai falar sobre isso daí, tá bom? Tá mostrando ali na tela para os internautas agora a referência aí, sua mãe, viu? Sua mãe com você e a sua menina aí, bem pequenininha. Minha mãe já é falecida, mas a minha mãe era um ser assim, que sempre procurava fazer o melhor, né? Os pais fazem isso, né? Os pais querem o melhor para os filhos, né? E a minha mãe, como professora, a maneira dela me rechear era através da literatura. Que legal, Ana. Parabéns para sua mãe. E assim, sobre as referências, né? Vamos dar continuidade aí nas referências. Você vivenciando, né, esse ambiente letrado, né? Dentro já lá da sua família, da sua casa. Você falou para mim que tem umas referências aí que o pessoal vai lembrar, porque são, vamos dizer, programas aí, são personagens que estiveram presentes na TV, né? Então, conta pra gente sobre a influência desse pessoal aí, a turma do Bambalalão. Então, a contação de história, né, Kelly, ela é encantadora. Você contar a história para uma criança e olhar o brilho da criança no olhar e ver que ele está acreditando realmente no cada palavra que você está falando é gratificante. E uma das referências que eu tenho de criança era o Bambalalão. O Bambalalão, a Silvana, ela jogava peteca. E eu ficava esperando essa peteca numa televisão preto e branco, tá? Não era uma televisão colorida. Então, eu ficava esperando o momento que eles iam jogar a peteca. Eu até fazia com a mãozinha, juntava as mãozinhas, porque eu acreditava que a peteca saía da televisão e chegava na minha mão. E no programa em si era cheio de musicalização, cheio de teatro, de fantoches, de histórias, né? Uma riqueza, assim, muito grande mesmo. Ai, que legal. E também a turma do sítio, né? A turma do sítio eu particularmente, uso de referência para trabalhar com a educação infantil até hoje. Gosto muito de usar as atividades, contextualizando, né, já trazendo a história, trazendo os personagens, não só na época do folclore, né, como é comum, a gente vê que é comum, mas, assim, adoro fazer meu plano sempre em cima da turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Conta pra gente aí os personagens que mais te chamam a atenção. Kelly, falar de Monteiro Lobato é assim, trazer à tona lembranças maravilhosas, né? Ele é um escritor que, assim, fez, assim, uma coletânea enorme de muitas referências. E isso eu acho que o educador hoje não pode perder dentro de uma sala de aula, né? Trazer. E é uma coisa que o Monteiro Lobato é nosso, né? É do nosso país. A gente tem que evidenciar as nossas coisas, porque nós temos coisas muito, muito boas, né? E eu era apaixonada, né? Ao mesmo tempo que eu era apaixonada pela Emília, que a Emília era a paixão das crianças da época, né? A bonequinha de pano, eu tive a Emília pequena, e tem uma coleçãozinha pequena de Emílias, Kelly, porque eu gosto muito, né, dessa personagem. E a Cuca, né? A Cuca era aquele personagem que trazia aquele medo, mas aquele medo que... Divertido e ao mesmo tempo que é necessário para que a criança, né, entenda que medos também fazem parte e a gente consegue contorná-los, né? Isso. Então, a Cuca também era aquele personagem que eu ficava esperando aparecer na televisão. E a Emília, a personagem que eu me coloco como referência, né? Uma boneca que tagarela o tempo todo, não para de falar, né? Então, ela, para mim, é a minha referência como pessoa também, né? Eu olho, às vezes, assisto alguns episódios do sítio e falo assim, nossa, eu sou muito parecida com essa boneca. Porque ela é muito tagarela, né? Tagarela, brincalhona, né? Sim. Né, Ana? É isso aí. E, Ana,
Além desses personagens também, aí da Emília, do Sítio, da Cuca, a gente sabe que dentro, né, da TV mesmo, a TV aberta, né, nos anos 90, até início dos anos 2000, a gente tinha ainda vários programas. Hoje já é mais difícil, né, ter na TV aberta, nem tem programação na maioria dos canais da TV aberta, não tem mais programação infantil, mas a gente pôde vivenciar, pôde oferecer, né, aí para a geração dos nossos filhos, Rá-Tim-Bum, né, então isso contribuiu, né, muito para a aquisição de repertório, né, dessa geração. Então, uma dica aí aos educadores que estiverem assistindo o nosso podcast Histórias que Educam, é isso aí, resgatar, né? Resgatar. São lá programas no YouTube de qualidade, né? Isso, de qualidade literária, né? A gente pode dizer, de qualidade pedagógica, Sim. né? Voltada realmente para a formação do público infantil, né? Hoje a gente vê aí as notícias sobre os influencers, os influenciadores, as denúncias que acontecem, né? Mas a gente vê quanto tempo e quantas pessoas e quantas crianças acessam esses tipos de conteúdo, né? Que acabam ali atropelando a infância, dando, né, vamos dizer, margem a tanta situação que, de certa forma, é até criminosa. E né? assim, né, Kelly? Se a gente, né, como educadores, fizer dentro da escola um trabalho bom de literatura, oportunizando que as crianças tenham acesso aos livros, né? Porque a contação de história, ela não existe sem os livros. Eles fazem parte, né? É uma ponte, os livros e a contação de história. Se uma família levar um livro por semana, né? Ter aquele momento com o seu filho, de sentar, de contar a história, de criar uma memória afetiva, né? Eu acho que muitas vezes nós estamos perdendo isso. Sentar aquele minutinho, conversar com a criança, olhar as imagens, né, do livro. Olha, eu trouxe aqui um dos livros que eu sou apaixonada, que é o Grande Rabanete, Adoro! né, da Tatiana Belink. Você trabalha sobre a união, você trabalha, né, que o mais forte se junta ao mais fraco. Então, eu acho que existem as possibilidades. A internet, ela também tem riquezas educacionais, mas às vezes a gente fica mais tempo, né, nessas telas e não fica com essa criança contando histórias, né, criando vínculos do dia a dia. Acho que isso é um bom caminho para que os pais, os educadores também ajudem essas famílias, né? Isso é muito importante você estar aqui hoje no Histórias que Educam, Ana, para estar reforçando tudo isso daí. Como você falou, a internet tem muita coisa, muito conteúdo legal, muito conteúdo bom, de qualidade, né? Mas o que acontece? Vamos dizer, agora me fugiu a palavra, gente do céu. Que eles primeiro vão colocar os que têm mais acesso. Eu esqueci, tem um nome, viu, gente? Mas um dia eu lembro. Coloca-se lá, primeiro vai aparecer, né, para criança, para você que está acessando a internet. Logaritmo, ai, meu Deus. Logaritmos, isso mesmo, os logaritmos da internet, eles vão colocar para a pessoa acessar o que já está mais acessado, o conteúdo. Porque ali dentro da inteligência, vamos dizer, artificial, vai entender que está sendo mais acessado é porque está sendo útil ou porque está sendo bom. Então, põe a cabecinha para pensar, principalmente os nossos educadores, tá? Que você vai estar com essa arma que a criança gosta, né? Esse argumento, né, para poder trabalhar, que é a internet, que é o YouTube, para você estar redirecionando essas novas gerações, né? Então, procurar conteúdos, canais, a gente tem muito conteúdo legal, muitos canais para os adolescentes, canais de experiências. Então, a gente vê trazendo de forma lúdica, trazendo de forma divertida. Então, você, educador que tá aí, ó, lembra do que a Ana falou. A internet também tem coisa muito boa, né? Então, vamos selecionar para os nossos alunos, tá? Vamos trazer nesses momentos essas situações, né? Situações de colocar né, eles numa nova... O cérebro da criança, né? Ele fica lá o dia inteiro na tela. A criança, ela
fica com o pensamento mais agitado. Se eu trabalho, né, se eu dou a oportunidade de uma criança ter um livro, ela vai ter mais paciência, né? Então, tem os opostos, né? Nós estamos vivendo hoje situações de um mundo, né, que tudo acontece nos segundos. Então, eu acho que o livro tem toda essa magia. O que será que vai acontecer? Qual é o final da história? Quem os personagens? Então, é uma série de coisas que vai rechear, que vai atribuir mais repertório para as nossas crianças, que acho que é de grande valia hoje e que está precisando muito, né, esse resgate dessas literaturas. É isso mesmo, é o resgate mesmo, né, das literaturas, de bons conteúdos, né, que vão estar. A gente fala sobre o mundo de hoje, né, desse acesso mais assim intenso, né, intensificado pelas novas gerações principalmente. Não que nós não estejamos também, a gente também utiliza, né, as tecnologias o tempo todo, o WhatsApp, né, o Facebook, mas a gente tem que saber dosar, né? Muito. Vamos dosar para as nossas crianças também, né? Sim. Se a gente procurar pensar e saber, a gente sabe que já existem os estudos comprovando, né, que a ansiedade né, que nós estamos vivenciando, né, aumentando cada vez mais o índice, e as nossas crianças cada vez mais cedo, né, porque eles não conseguem esperar. É a geração dos reels, né, dos vídeos rápidos, né. Existem, né, pesquisas de bebês que só querem ficar já nas telas, né, já ficam acostumados de mexer o dedinho para lá e para cá, né. Vamos mexer esse dedinho para virar uma página do livro, né? Isso mesmo. Nossa, Ana, isso mesmo. Vamos, né, fazer com que essa criança depois ela reconte essa história da maneira dela, né, que vai ser enriquecedor para a vida dela. Então, eu acho que o caminho da contação de história, da literatura, ele só agrega na vida do ser humano, né? Cada vez mais, você sabe que um ser humano que lê, quanta coisa ele tem para agregar no dia a dia dele, né? Para fazer uma produção textual, para falar melhor, né? E quando eu estou na frente das telas, eu converso com quem? Com ninguém, muitas vezes, né? Então, eu acho que nós temos muitos recursos bons aí para estar ajudando. Uhum. Pessoal, vou falar para vocês agora sobre o podcast Ging Saberes. Ele tá lá acompanhando, Leandro Meira, professor Leandro Meira. Olá, um abraço aqui da Kelly e da Ana, para o Leandro, para a Sofia, né? Para Di, tá bom? Um abraço para todos aí. E Leandro vai estar aqui no estúdio da Rádio Hipercidade com o podcast Ginga e Saberes. Isso mesmo, o Leandro já vem apresentando o podcast Ginga e Saberes com a riqueza, conteúdo rico sobre capoeira, tá? E o Leandro vai trazer nessa terça-feira, dia 16 de setembro, o Mestre Jaime. Mestre Jaime vai estar aqui nos estúdios da Rádio Hipercidade com o Leandro Meira no podcast Ginga e Saberes. Então acompanhe pelas redes sociais da Rádio Hipercidade o podcast Ginga e Saberes também. A Ana já deu um início aí pra gente falando sobre a importância da contação de histórias, né? Eu, mais do que ninguém, não poderia trazer uma pessoa mais indicada para falar sobre contação de histórias. A Ana, que tem uma grande experiência em contação de histórias, ela já começou aí a falar pra gente como que ela começou, que foi ali na sala de aula, e ela expandiu, trazendo, né? Conhecimento a gente não guarda, conhecimento a gente espalha e multiplica cada vez mais. E a Ana faz isso com maestria nas contações para os grupos de crianças e também para os grupos de educadores, para os grupos de professores. Ana, conta pra gente, dentro da contação, né? Os contos de fadas, como que é a influência deles? Dos contos de fadas, se você tem um personagem favorito. Minha mãe, né, voltando lá atrás de novo, né, minha mãe me deu uma coleção antiga. Essa editora nem existe mais, que é a Record, né? E
aqueles livros, para mim, era uma magia. Eu abria cada página, eu ficava horas olhando para uma página só. Né? E eu gostava muito da Cinderela. Cinderela foi a minha personagem dos contos de fadas favoritas, né? Ai, eu ficava pensando naquele sapatinho de cristal, como que ela se transformava com aquele vestido lindo, né? E que riqueza, né, que os contos de fada eles trazem, né? Existe um livro, né, de formação, que é a Psicanálise dos Contos de Fada, né? E ele mostra pra gente o quanto os contos de fada, ele mexe com a nossa psique, né? Ele transforma as crianças, assim, em espectadores que ficam com aqueles olhinhos querendo saber o que vai acontecer, né? E quantos significados tem os contos de fada, né? Quantos, né, significados da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, eles têm um significado, né, importante. Mas, assim, para a criança, os contos de fada têm essa repetição, como eles gostam de fazer o reconto, né? E a contação de história é eu recontar da minha maneira, né? Mas não mudando também a essência daquela história, né? Quando eu leio, né, o ler é diferente do contar, né? Eu leio, eu sigo realmente o que está escrito naquele livro, fazendo entonação de voz, caras e caretas também, que as crianças amam, né? Mas o contar eu posso também utilizar nomes diferentes, mas sem sair da essência que o autor fez da história, né? E como ela é importante. Eu tenho um afilhado, que é o Gutinho, maravilhoso. Ele gostava muito da história dos 3 porquinhos. E ele recontava, hoje ele tem 3 anos, muitas e muitas vezes, que como é importante, né? E até a mãe dele brincava comigo. Nossa, como ele conta e reconta. Eu sei que tem hora que é até cansativo, mas como é importante eles internalizarem essas histórias, né? E como é importante nós, educadores, fazermos essa prática dentro da sala de aula diariamente, né? Porque se eu não fizer isso, muitas vezes lá em casa ele não vai ter isso. Então, eu, como educador, tenho que priorizar essas práticas. Mas eu não sou muito boa contadora de história. Não tem problema. Fecha a sua portinha e faz o seu show acontecer do seu jeitinho, que eu acho que as crianças vão amar um educador fazendo essa contação de história com seus alunos. Olha só, Ana, tem gente já mandando um alô para você. A Ana Rosa tá mandando um beijo para você. Ana. A Ana, já trabalhei com a Ana. Beijo, Ana. Adoro. Beijo. Ela falou que fez curso com você, que você é maravilhosa. Ai, que bom. E o Leandro também tá colocando aqui, ó. Parabéns pela sensibilidade e conhecimento. Ana, você é sensacional. Assina embaixo das palavras do Leandro, viu? Leandro trabalha comigo, né? Aí fica difícil, né? Um abraço, Leandro. Muito obrigada. Leandro é maravilhoso. Ele é também, hein, gente? Logo ele vem também no podcast Histórias que Educam. Isso tá? mesmo. Então, estamos aí com uma lista grande. Histórias que Educam, que visa trazer aí, dar visibilidade às ações, os projetos que enriquecem a educação, né? Aqui na nossa região. Primeiro a gente começa com a nossa região, tá? Peró, Boituva, cidades próximas, aqueles educadores com quem eu já trabalhei, já conheço o trabalho, os amigos que conhecem bons trabalhos dos educadores, que estiver aí me acompanhando, também manda para mim, manda lá, faz no comentário, tá? Comenta, se você estiver assistindo aí depois, né, nosso podcast. Não tá assistindo hoje, no dia 12, não tem problema, você tá assistindo aí pelo YouTube, você que já tá assistindo aí pelo YouTube, coloca nos comentários, olha, Kelly, eu sou de tal cidade, tenho aqui um amigo, uma amiga, professor, professora, que realiza ações
muito enriquecedoras para a educação. Eu quero ver esse meu amigo professor e professora no Histórias que Educam. Então, fala comigo que logo ele pode estar aqui também. E você também, se você faz um bom trabalho, manda aí. Manda suas fotos, seus vídeos, seus links nas redes sociais, para a gente conhecer o seu trabalho e cada vez mais gente poder ter referências. A Ana falou sobre referências, né? Ela teve as referências na casa dela, tá? Ela contou sobre as referências da TV. E nós também temos as referências dos amigos, dos colegas, que daqui a pouco ela vai falar também, tá? Da parceria dela com a querida Cirlei, que vai estar aqui também, viu, Cirlei? Esse que você vai fugir do Histórias que Educam, porque você vai vir conversar com a gente também, tá? Então, você tem um trabalho legal, conhece alguém que está com um trabalho legal, que está trazendo um enriquecimento para a educação das nossas crianças, fala comigo, fala com a gente, não só das crianças, né? De qualquer idade, tá? Fala que a gente vai organizando e vai trazendo todo o pessoal. Ana, eu quero dar continuidade para você falar para nós sobre, você já falou sobre as contações, né? A importância da contação. A contação, a Ana já falou para nós, é diferente da leitura, é um pouquinho diferente da leitura. Mesmo. Não que na leitura para a criança a gente não possa usar alguns artifícios. Com certeza. Né? Que a expressão facial, né? Que eles adoram, entonação de voz, que é importante para eles se perceberem ali, interpretarem, né? Você já está trabalhando ali a interpretação daquela leitura. Mas a contação, ela te dá um mundo de possibilidades. Conta para nós sobre esse mundo de possibilidades, sobre esse mundo de recursos que você utiliza, que você já utilizou, que a gente vai estar ali mostrando as imagens de contação de história para os ouvintes internautas da Rádio Diversidade, enquanto a Ana conta um pouquinho sobre as contações de história. Agora eu vou falar um pouquinho, Kelly, do meu marido. Eu costumo falar assim, né, lá em casa, né, que geralmente as mulheres gostam de comprar bolsas e eu gosto de comprar recurso lúdico, né? Então, meu marido tinha um quartinho lá no fundo da minha casa. Meu marido é um parceiro. E a gente dividia entre a marcenaria dele e as minhas coisas de contar a história. E acabou que a marcenaria teve que sair. Porque os recursos começaram a aumentar muito. E olha muito só, e muito. Tem uma boneca aí de pano que você usa, que eu fiquei encantada de ver. Eu não tenho essa. É a desengonçada. E a criançada, como que fica quando chega desengonçada? Essa é também de outra referência, né, Kelly? É uma música da Bia Beltrán. Bia Beltrán é uma contadora lá do tempo do Bambalalão, né? A TV Cultura, ela, assim, para as pessoas da nossa geração, ela foi referência, né? Com muita qualidade, com muita curadoria boa, né? E a Bia Beltrán fazia contações de histórias com objetos. E eu curtia muito. Eu acho que ela pegava uma caixinha de sapato, colocava um monte de objetos e ia tirando. E eu comecei com uma caixinha de sapato. Tá? Eu tinha uma caixinha de sapato que eu pegava um prendedor e ele era a boca do jacaré. Né? Eu pegava a tesoura e ela cortava o barbante, que era a teia da aranha. E assim foi, né? E fui conhecendo vários contadores de história. E conheci a Sandra Lima também, que é uma contadora de história, eu acho que ela é de Socorro, que aí ela nos trouxe assim recursos para trabalhar, né, com os fantoches, né? E eu comecei a fazer minha coleção de histórias. Hoje eu tenho fantoches com EVA, tenho com feltro, tenho feito de material reciclado. E eu fui fazendo, hoje acho que eu devo ter umas 30 caixas de histórias lá em casa, né? E histórias de qualidade. Histórias assim, que eu e a Cirlei, a gente tem muito cuidado para escolher, né? História realmente que vai tocar no coração da criança, que vai fazer diferença na vida dessa criança.
né? Então, eu acho que você tem que ter esse cuidado. Eu tenho essas 30 caixas porque eu armazeno elas como se fosse o meu maior tesouro. São os também. tesouros. Então, é isso que o professor, o educador, também pode estar fazendo seus recursos, guardando. Eu tenho uns ciúmes dos meus recursos que eu empresto. Mas, assim, eu falo, toma muito cuidado, porque é com muito carinho, com muito suor, que muitos eu comprei, parcelei. É assim mesmo. Mas são recursos muito bonitos, cheios de detalhes, que eu acho que a criança merece, né? Tudo isso também. Olha só, pessoal, vou passar um recadinho para vocês aqui, uma lembrança para vocês não esquecerem. A gente está em setembro, tá? Hoje o podcast está sendo gravado no dia 12 de setembro, mas se você ver, já vai estar chegando outubro, ó. Piscou, já chegou outubro. E em outubro vai ter o terceiro mega feirão da Ascinde. A Ascinde, que é a Associação Comercial e Industrial de Iperó. Então, já teve feirão aí, tem o pessoal que participa, é o pessoal do comércio que leva todo o seu, né, seu material para estar expondo, para estar vendendo, para estar lançando as promoções. Então, esse ano, o terceiro mega feirão da Ascinde vai estar no Complexo Elisa em outubro. Você vai querer saber mais sobre o mega feirão? Não fique fora dessa. Se você é comerciante, também fique ligado nas redes sociais da Rádio Hipercidade, que a gente vai estar falando para vocês como fazer parte desse feirão, né? Em breve a gente vai trazendo mais informações para os comerciantes e para você que quer consumir, que quer ver, que quer saber das novidades, que quer ver a promoção. A promoção eu adoro. Quem me conhece sabe que eu adoro uma promoção, é um perigo. Olha, o marido ali, Fabinho, já está olhando ali e falou, meu Deus, essa mulher vai na promoção, fica sem nenhum tostão. Mas não tem problema, que é só produto de qualidade aqui no Mega Feirão da Ascinde de outubro. Tá chegando, já vai se preparando. Depois tá? me passa o endereço que eu também vou, hein? Isso, a Ana vai vir também, aqui no Complexo Elisa, aqui bem próximo, né, do estúdio da Rádio Hipercidade. E, Ana, a formação, para a formação dos professores, você já está fazendo praticamente uma formação aqui para nós também, tá? Graças a Deus, agradeço, porque estou muito feliz de receber você aqui, mas eu vou deixar para o final a surpresa. Tô tentando, viu, gente? Quem me conhece sabe que eu não consigo guardar surpresa, mas eu tô tentando. Segredo. Mas a Ana vai contar um pouco pra gente. Ela trouxe alguns materiais, tá? E mostra ali pra câmera, fazendo um favor pra nós. Dos recursos, né? De como Olha que ela que vai estar graça. usando. Então, Kelly, como nós começamos a fazer essas contações junto com os alunos, né, dentro da sala de aula, ela foi expandindo, né? Aí eu fazia na minha sala de aula e a amiga via também, falava, vem contar aqui para mim, né? E a contação, geralmente a gente agrega junto com a musicalização, Isso. né? E as crianças, elas gostam bastante, participam bastante. Geralmente as histórias, elas são interativas, as crianças estão o tempo todo, né, interagindo, brincando, participando da história. A criança faz parte dessa história. E às vezes, né, eu quero deixar também claro que, eu não tenho um recurso lindo e maravilhoso desse. Não tem problema. Você pode pegar um pano, um tecido e transformar, né, na sua contação de história. Um lenço, um chapéu. Olha a pessoa aqui caracterizada, né? Tem pessoas que falam, Ana, eu não consigo. Não tem problema, faz o seu melhor com o que você tem, né? Mas assim, não deixa de contar a história, né, no dia a dia para a criança. E, enfim, e aí as professoras nos procuraram. Eu não sou boba nem nada, Kelly. Já vi que porque assim, eu gosto muito de fazer trabalho também artesanal. Mas a minha amiga Cirlei, os meus ficam bonitos, tá, Kelly? Mas o da Cirlei fica maravilhoso. Fica perfeito. A Cirlei tem uma habilidade, além de ter, né, uma paciência. A Cirlei fala menos que eu. Então a gente combina. Porque eu falo, e a Cirlei vem com a tranquilidade, né? Eu sou a agitação na dupla e ela é a calma. Então, isso dá, né, um balancear no nosso curso, né? Nós fazemos cursos
para professores de contação de história, com a musicalização. Nós fazemos as oficinas, os professores saem com os recursos também, e aí eles vão fazendo as coleções de histórias, né? E não deixam essas histórias guardadas, morrerem, né? Porque quanto mais eu conto, a história tem um segredo, tá, Kelly? Quando eu vou contar a primeira vez, ela vai ficar boa, mas não vai ficar excelente. E cada vez que eu vou contando, ela vai se internalizando dentro da gente, e aí eu vou conseguindo fazer as modificações sem perder a essência da história, porque ela já faz parte de mim. Eu sempre costumo dizer que quem gosta de contar a história, né, o contador de história, ele tem um bichinho que parece que morde a gente e fica mordendo, assim, que a gente quer contar cada vez mais, né, aquele bichinho gostoso, né, aquela coceirinha gostosa. Ai, hoje eu vou contar uma história, que delícia, né? Então ela é contagiante. A história, ela contagia, ela modifica. Eu tenho depoimento de alunos que às vezes eu dou aula para o fundamental também, né? E às vezes tem aquela parte lá nas redes sociais que fala assim: o que a sua professora marcou? E lá no fundamental eu acho que eles iam falar para mim: a Pro Ana, quando fazia aquela aula de língua portuguesa, de matemática. Não, a Pro Ana me marcou nas contações de história. Eu não esqueci mais a história da Estrela de Laura, do grande rabanete, do caso do bolinho. Eu acho que é isso. Essa marca o contador de história deixa nas pessoas. A Ana trouxe, pessoal, ali é uma associação, né, Ana? O livro do grande rabanete, né? A versão original. O Nabo Gigante, a versão original? Essa eu não sabia. Ela era da Rússia, né? Nossa. Então, eu não vou falar o nome desse autor aqui, que eu vou errar, porque deixa Alex Tolstói, aqui alguma coisa assim. Enfim, e essa é a versão, né? Que depois a Tatiana Belink... ela fez a adaptação. A Tatiana ela não nasceu no Brasil, ela veio criança para o Brasil e ela fez a adaptação do grande rabanete. Depois disso, aí a gente trouxe para o recurso, né? Para o EVA, não tenho EVA, faço com as crianças. Cada criança vai ser um personagem. E eu tenho certeza que os alunos, as crianças, vão levar essas histórias para casa, vão compartilhar, porque a história foi feita para compartilhar, né, com os outros. A Ana tá falando pra gente, né, gente, aí faz com outro recurso, faz com o tecido, faz com os próprios alunos, né? Por que a Ana traz isso? Porque ela sabe da importância de você pôr naquele momento, às vezes não ter condições, a gente sabe como que a gente tenta trabalhar trazendo o melhor possível para os nossos alunos, mas é tudo conquistado, como a Ana mesmo colocou, e vai de tempo em tempo. Então, não deixar de fazer, não deixar de trazer a riqueza das possibilidades da contação de história, né, que contribui tanto para a formação, dentro da formação emocional dessa criança, né, a memória afetiva, toda aquela parte também da sistematização. Essa criança vai trazer uma nova situação de interpretação quando ela estiver exposta lá mais pra frente. Tem gente que eu já ouvi falar assim, vai contar historinha? Assim, a gente fala historinha às vezes, mas eu percebo que às vezes tem pessoas que falam querendo menosprezar a riqueza da contação de história. E assim, né, Kelly, priorizar esse momento. Esse momento, ele é importante. Ele é importante para o professor que está lá dentro da sala de aula. Ele é importante para o pai que está contando para o seu filho. E outra coisa, Kelly, ele é importante na nossa vida. Porque nós, muito como adultos, adoramos uma história. Quem não gostava das novelas? Novelas é o quê? São histórias. Hoje já, né, com as redes sociais não, né? Com a evolução, hoje a gente assiste os seriados. Né? Quantos seriados a gente quer saber o final, né? Agora é no nosso tempo, não é no tempo da televisão aberta, mas sempre nós nos envolvemos com as histórias. Todos os dias, Kelly. Todos os dias. Até as fofocas são histórias, né? São histórias. E histórias que educam. Sim. Porque a história sempre traz, como você falou, dos contos de fada, né? Traz toda essa psicanálise do conto de fadas, né? Quem
puder, entre aí, procure se aprofundar, porque é muito importante os contos de fadas, tá bom, gente? Para criar aí valores, situações de perigo, situações de reflexão para essa criança, de forma como? Lúdica, né? A gente vai estar trabalhando de uma forma lúdica e já vivenciando. Como eu falei na frase aí do Augusto Cury, tá? Contar histórias é transformar vidas, é educar, né? Educar contando as histórias. A Ana faz isso com maestria, tá bom, gente? E fazendo com que essa criança conheça, né, essas histórias, porque muitas vezes vai passar pela vida inteira, nunca ouviu falar, né, dessas histórias. Eu acho que nós podemos, sim, garantir essas possibilidades no dia a dia dessas crianças. É isso mesmo. Pessoal, se você está assistindo o Histórias que Educam e você quer passar para seus amigos, falar, agora eu não vou conseguir, você está passando aqui pelo nosso podcast, não vai dar tempo de assistir inteiro, eu tenho um compromisso, Kelly, não tem problema. O podcast, aqui acabando a nossa live do podcast no Facebook, ele está presente no YouTube. Então, acesse o YouTube, coloca lá no YouTube, Rádio Hipercidade, hiper com Y, tá? E procura lá que tem as nossas playlists. Você vai encontrar os episódios do Histórias que Educam, os episódios do Ginga e Saberes, os episódios do Pod Hiper. Você vai encontrar também toda a cobertura aí, entrevistas, tudo que a Rádio Hipercidade esteve presente aí nos eventos da cidade de Peró, tá? O Rock em Peró, a Hiperofest, vai lá acompanhar. Tá com saudade de Rock em Peró? Tá com saudade de Hiperofest? YouTube, Rádio Hipercidade. Lá você vai matar a sua saudade e também com muito conhecimento através dos nossos podcasts, tá? Então, pessoal, a Ana vai falar um pouquinho para nós. Eu queria que o Fabinho colocasse para nós de novo aquela imagem das telas. Tem como colocar para nós de novo, Fabinho? Que aqui na imagem, né, você fez vamos dizer, essa dicotomia aí, essa situação de comparação com as telas, né? A importância de se sair, né, do cérebro sem telas, ele vai começar a agir, porque ele tem que dar função ali para ele, não é isso? Ele se entedia e começa a pensar, sentir e criar. E o cérebro com telas, ele se acomoda, né? Ele se conecta, se distrai e esquece tudo o resto. Ele vai se acomodando, que ele não tem que exercitar a sua criatividade. É isso? Isso, Kelly. E assim, Kelly, quando nós contamos histórias, a história, ela mexe com a emoção. E uma vez eu escutei de uma neurocientista, ela falando isso, que as histórias, elas mexem realmente com a emoção, por isso que elas são tão importantes para que elas tenham, que as pessoas tenham essas vivências, né? E se eu ficar somente nas telas, qual vivência que eu vou ter, né? Eu vou ter uma vivência que eu não tenho, contato com outro recurso, eu não tenho contato com o livro, né? Então, é importante, né, eu parar um pouquinho, não um pouquinho não, gente, é bastante. Às vezes a mãe fala assim, eu não tenho um tempinho para o seu filho. Pega um livro, senta do ladinho dele, você vai ver o quanto essa criança vai conversar com você e você vai conversar com ela, né? Quando nós falamos dessas telas, né, e eu não sou contra na questão, sabe, Kelly, das telas em si, porque eu fui a pessoa que assisti televisão, trouxe aqui um monte de referência da televisão, mas eu acredito que, assim, as famílias, elas precisam estar juntas para mostrar os princípios delas, os valores dela, assistir um programa e falar, isso eu não gostei, isso eu gostei. A construção, né? Sim, construção sim. de... Construir isso. O que a sua família acredita, isso, né? Então, os princípios, os valores daquela família dentro dessa construção da vivência. Mas a criança precisa ter essa conversa,
porque senão vai ser o mundo das telas que vai educar. E eu acredito que é um mundo muito, como eu vou falar, muito raso, né? Que nós precisamos é fortalecer os laços familiares. E quando eu fico um pouco sem as telas, sentindo o cheirinho do meu filho, né? Contando uma história. Ai, mas, Ana, você está falando isso porque você foi uma menina privilegiada que tinha livros. Eu tinha uma avó que me sentava no colo dela e contava as histórias do Saci. Contava a brincadeira do Mindinho, o vizinho, o pai de todos. E minha avó só sabia escrever o nome dela, Kelly. E ela também fazia, assim, horas, né? Ficava horas, né, comigo, contando as histórias que ela sabia, que contavam para ela. Então, assim, não é necessário eu ter só o livro. Eu consigo também mostrar o que eu sei e contar para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho. Todo mundo pode ser um contador de história. Todo mundo é um contador, né? Isso mesmo. Todo mundo é só querer. É só querer fazer com que esse prazer de ter esse tempinho, de criar essa memória afetiva, aconteça. É isso mesmo, pessoal. Ana, vamos falar um pouco, então, agora dela. Da sua parceira, Cirlei. Cirlei, que é muito querida, né? Também muito querida por mim. Conheci a Cirlei bem depois do que você, mas assim, já vi situações de vocês estando parceiras, através da contação para as crianças, através das formações. Você falou que vocês se completam. Sim. Tá lá a Cirlei ali aparecendo pra gente. Conta aí pros internautas, pros ouvintes, quais são aí? Não conta muito que eu vou trazer Cirlei também, tá? Não, por favor. Mas adorar. pode falar da Cirlei aí. O que é a importância dessa parceria? Da parceria entre educadores? A Cirlei é aqueles presentes que a gente ganha na vida, né? E eu ganhei esse presente, né? A Cirlei, em todos os momentos, eu tive momentos difíceis de saúde, e a Cirlei, ela na minha casa. Vamos contar a história, como que você tá, e assim, fazendo com que eu ficasse viva das coisas que eu amo. Eu tive um problema muito sério, Kelly, de saúde, e eu tinha comprado um recurso de história. Quando eu descobri o meu problema, né, que eu tive um câncer no ovário, esse recurso ele ficou guardado. Eu não conseguia pegar o recurso. Conversando com Cirlei, sabe, me incentivando, não, vai dar tudo certo, nós vamos continuar. Passou um tempo, eu abri lá a caixa de recursos e contamos as histórias com esses recursos que tinham chegos, né? E a Cirlei, eu falo, a gente não conversa todo dia, mas se a gente vê alguma coisa diferente, a gente fala, ai, dá para fazer isso, vamos fazer isso. Aí eu vou na casa dela, ela vem na minha casa e a gente faz uma curadoria, Kelly, com muita qualidade, quando nós vamos contar as nossas histórias, né? Quando nós vamos preparar as nossas formações. Porque a gente sabe o quanto nós queremos ajudar, né, o educador, que nós fazemos as formações para o educador, com histórias boas, com autores bons, né? E Cirlei tem uma habilidade, né, encantadora, com a paciência dela, né? E eu já sou, como eu falei, a explosão, ela é a calmaria. Isso dá um equilíbrio tão bom na nossa dupla, né? Um equilíbrio, assim, de crescimento, de parceria, muito bom mesmo. Isso amo aí, você, Cirlei. Beijo, Cirlei. Logo você vem aqui também com a gente no Histórias que Educam, contar a sua parcela aí das histórias que educam para o mundo da educação. Ana, trazer para nós aí, falar sobre as referências bibliográficas, né? A gente
reconhece que qualquer pessoa pode ser um contador, porque as referências bibliográficas nos fizeram até mesmo enxergar isso, não é verdade? Que quando a gente começa a estudar a importância, a gente vê que já existe, né, a contação de história na vida da gente. E a importância, através dessas referências, trazendo para nós, né, mais conhecimento e mais, vamos dizer, justificativas, né, mais validação para as ações de contação, de leitura, de musicalização, que é necessário ali para o dia a dia do educador. Conta para nós um pouco dessas referências bibliográficas. Desculpa, gente, que eu tô engasgando hoje aqui, mas eu consegui falar. E a Ana vai contar um pouquinho pra gente sobre as referências bibliográficas. Bem, Kelly, o primeiro livro que eu li foi da Nelly Coelho. Eu acho que um caminho muito bom para um contador de história, ele conhecer um pouco da literatura infantil. Eu não posso me tornar um profissional, né, da contação de história sem saber sobre essa literatura, saber sobre as estratégias, né, saber sobre a voz. Eu preciso dessa informação, né? Depois tem o da psicanálise dos contos de fada, né, que eu falei, que eu acho que é o Bruno Bettelheim. Ele é muito bom, tá? Eu acho que um contador de história precisa dessa referência. Bia Beltrão também tem um livro que é a arte, acho que, de contar histórias. A arte de cantar e contar histórias. Está aqui na tela para nós daqui a pouquinho. Isso, é maravilhoso. Tem também, na musicalização, que eu não posso deixar de falar, o Estevão Marques. Ele é filho do Chico dos Bonecos. Ele é um cara que tem, assim, um cuidado na obra que ele apresenta para os educadores. Então, é de extrema importância. Referências bibliográficas, Irmãos Greens. Eu preciso saber sobre eles, né? Assistir um seriado. Tem tantas informações. Ana, eu não tenho como comprar um livro. Gente, a internet nos dá possibilidades enormes da gente estar se atualizando, né? Então, eu posso sim buscar essas informações recheadíssimas, né? O tempo todo tá fácil. Às vezes a gente fica assistindo outras coisas que a gente pode falar, não, eu vou lá um pouquinho, vou fazer uma pesquisa sobre literatura infantil, né? Sobre as contações de história. Eu acho que o profissional vai ficar muito recheado com essas boas referências. Isso, criar, né, o professor, as escolas, né, a gente sabe que hoje é muito falado, né, muito trabalhado, você que está dentro de uma rede municipal, você sabe dos cursos, de todos esses programas dos governos, né, estadual, federal, para trazer, né, além da formação do professor dentro, né, da importância da leitura, né, além disso, a construção desse hábito, né? Da leitura, da literatura. Kelly, uma coisa assim que é importante ressaltar, que a contação de história, ela não é só para a educação infantil. Tá? Ela é para o Fundamental 1, ela é para o Fundamental 2, né? Ela é para o ensino médio, né? Ela é para o EJA. Eu só tenho que adaptar a cada, né, faixa etária. E muitas vezes a gente nem adapta, tá? A gente conta daquela maneira que eu contaria para a educação infantil e muitas vezes as pessoas ficam encantadas, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de criança dentro de si, né? Sim, então é importante esse resgate também. É isso. Ana, conta pra gente, você tá caracterizada aí para, vamos dizer, uma contação de história, né? Como contadora de história. Então, esses recursos, conta um pouquinho pra gente. Você tá com um avental, né? Tem o seu laço combinando aí no arquinho.
Que outros recursos você utiliza, já utilizou, você tem outros aventais? Quer dizer, a gente já viu na foto que ela tem outros aventais, tá, gente? Mas, assim, dá uma explicação, né, vamos dizer assim, para os nossos ouvintes da importância. Hoje, né, a nova geração que nós temos de crianças, eu tenho o meu maior competidor é a internet hoje, né, que clicou, sai brilho, sai corrida, sai purpurina, sai de tudo na internet. Eu preciso chamar a atenção dessas crianças. Então aí eu coloco um avental, eu coloco um lacinho, né? E a criança, quando vê, né, você, né, caracterizado, ela se sente acolhida. Ai, Ana, eu não gosto, não tem problema. Mas se você colocar um lacinho, colocar uma varinha na mão, a criança já vai perceber que é aquele momento da história, é especial. Né? Especial. Então, quando eu me caracterizo na sala de aula, os meus alunos, eles sempre falam, eu tinha alunos que eles já iam para o cantinho onde a gente sempre contava história, porque eles já sabiam que era a hora da história, né? E eles ficam esperando. Olha, hoje você está com a saia colorida, hoje você está com o avental de bichinhos. Eu acho que esse carinho faz uma diferença, né, no dia a dia, ajuda, né, a eu competir com a internet. Eu preciso, né, fazer com que essas histórias fiquem cada vez mais vivas e presentes na vida das crianças. Eu acho que vem daquilo também que você colocou, muito bem colocado ali, que é o acolhimento, né? A criança se sentir importante. Nossa, minha professora se preparou, ela trouxe um laço, ela trouxe um recurso, né? Quando você muda ali de roupa, né? E é um elemento surpreendente, né? Quando você vem com todo esse artefato aqui, a criança, nossa! Quando você faz aquela contação e de repente muda de cor a água, alguma coisa, e o seu aluno fala assim, Pro, você faz mágica. Realmente é um presente quando você tem as palavras das crianças, né, enaltecendo aquele momento, né? Eu lembro que uma vez eu contei uma história dentro de uma lata, né, e foi tão tranquilo naquele dia, e meu aluno falou, Pro, que mágico, você é uma profissional, né? Que delícia. É uma delícia ouvir isso das crianças, né? Você contar a história da estrela de Laura, né? Que é uma história de uma estrelinha que brilha, né? Lá no céu para você. E essa criança gravar que lá no céu tem uma estrelinha muito brilhante, que eu não estou sozinha. Faz a diferença na vida de uma criança, né, Kelly? Faz a diferença. Faz a diferença. Eu acho que, assim, a contação de história, ela faz a diferença no dia a dia. A contação de história faz diferença. Se você nunca testou, aí você é educador que tá aí, eu posso dizer que eu tive a honra de conviver com a Ana há 27 anos atrás. E pode colocar para nós. Ela não vai ver agora, né? Mostre para Ana. E posso dizer, quem não sabe, fique sabendo que eu, Kelly Camargo, tenho a personagem de contação de histórias, a Tia Fada. E eu posso dizer que ali foi plantada a primeira semente, o primeiro bichinho da contação de histórias. E estávamos, né? Onde a gente estava, aí, Ana? Conta pro pessoal. Lá na escola, que hoje é o ângulo, mas se chamava hexágono, né? Nossa, que demais isso. E era uma história da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu sou a vovozinha ali. É isso. Ai, que maravilhoso isso. Que delícia. É isso aí, pessoal. A Ana, que eu acho que deu o primeiro passo para que a Tia Fada nascesse dentro de mim, né? Contadora de histórias, é tudo isso que a Ana falou. A contação de histórias é importante e gratificante para as crianças, mas acima de tudo é para nós. Ela nos salva, né? Enquanto pessoas, enquanto educadores, né? Contribui muito no nosso emocional também, né, Ana? Nossa, e como? Kelly, eu tenho um depoimento da minha filha, que se eu não falar da minha filha, ela vai, né, ficar muito triste.
Quando a minha filha estava no 6º ano, ela foi fazer um trabalho na escola e ela tinha que fazer uma dramatização. E eu não sabia de nada sobre isso. E quando eu entrei na sala, eu comecei a chorar muito, porque eu me vi na minha filha. A minha filha fazia as mesmas expressões que eu fazia, né? Era a Aninha, né, no corpo da Giovana. Mas como vale a pena, né, a gente fazer esse trabalho, deixar essa marca, né? Ai, tô muito Você muito deixou emocionada. uma grande marca na minha vida, porque eu admiro pessoas que convivem comigo, sabem que eu sempre falo de você nas entrevistas que eu já dei como Tia Fada. Gente, o podcast não é meu, hein? Vou falar só um pouquinho. Já falo da Ana, eu falo muito, toda vez eu falo, todas as entrevistas eu falo da referência que você foi pra mim, né? Era o meu primeiro ano trabalhando dentro da educação, acabado de se formar no magistério, e eu sendo auxiliar de classe, eu via tudo isso que você está falando, eu vi acontecer. Eu vi a mudança de postura, a mudança de comportamento das crianças quando você estava no seu momento de contação de histórias. E eu levei isso sempre para minha vida. Essas imagens que eu vivenciei, porque eu falava, nossa, que legal, meu Deus, como ela consegue? O que ela tá fazendo? Né? Então, toda essa admiração ali naquela menina que estava começando dentro de uma carreira, hoje já com 25 anos, eu levei para mim, não me esqueci. Não esqueço jamais, gostaria de te parabenizar, não sei se você sabia, eu preparei essa imagem para uma surpresa e continuei, né? Continuei na carreira. Logo depois, quando eu estava de professora, eu encontrei a Ana de novo. Eu saí do Exagro e tal, passou um tempo, e eu encontrei a Ana já na rede municipal, não era na escola Exagro, né? Que hoje é atual Anglo, uma escola particular, e estava tendo um evento ali no centro de eventos, sobre livros, sobre literatura, a importância e tal. Os alunos liam, tinham os livros para ler. E a Ana novamente estava ali presente. Encontrei a Ana novamente, fazendo a parte das oficinas de contação para as crianças. Lá no centro de eventos. Depois do ano 2000. Eu acredito que deva... 2002, que é mais ou menos. Ela lembra a data, gente. Eu não lembrava o ano certinho, mas eu lembrava que era depois de 2000. E eu acho que foi um dos primeiros cursos que eu tinha acabado de ter feito e estava replicando para a criançada, até a camiseta do curso, igualzinho. Ai, que momento bom. Isso é bom, sabe, Kelly? Porque, assim, no nosso meio de educador, muitas vezes a gente não planta semente com o outro, a gente não compartilha com o outro. E é tão importante a gente crescer juntos. Crescer juntos. Entendeu? A nossa classe de professor, a gente tem que se fortalecer nisso, no conhecimento, na qualidade do nosso ensino. Um ensina o outro, um aprende com o outro, né? Eu acho que é tão importante. Eu tive muitas auxiliares dentro, né? Estou com 35 anos de carreira, e assim, todas que conversam comigo, a gente tem histórias boas guardadas no coração, né? Essa é como a gente falou. E eu escutei uma vez de uma educadora e ela sempre falou: o que você quer deixar para o mundo? Qual a sua semente? A sua semente de lembranças boas, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? De semear coisas boas, né? Que acho que quando elas começam a crescer, germinar essas sementes, só vão dar frutos bons. Aí você, olha que maravilha. Obrigada, tô quase... eu tô seguindo... Isso é bom demais. Os seus bons exemplos, Ana. Demais. Enriquecido, agradeço você estar aqui. A Rádio Percidade, nós da equipe da Rádio Percidade, agradecemos a presença da Ana Favoretti aqui no nosso podcast. A gente poderia ficar muito, muito mais tempo conversando, tá? Que a gente é tagarela, né? A gente é tagarela, nós duas, viu, gente? Aprendi com ela, tá? Eu aprendi com ela. E assim, então siga nossas redes sociais, o Facebook da Rádio Percidade, o Instagram da Rádio Percidade, para você estar por dentro. E também não esqueça, vai lá, Rádio Hipercidade no YouTube.
já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para quando tiver o vídeo postado lá, um vídeo novo no nosso canal, você já está acompanhando, tá? Conhecimento com as histórias que educam, Ginga e Saberes, as curiosidades, as novidades com o Pod Hiper, tá? Então, vai lá e aproveita. E todo o entretenimento da Rádio Hipercidade, né? Com os vídeos da Hiperofest, do Rock em Peró, de outros eventos em que a Rádio Hipercidade esteve presente, tá? Em Peró e toda a região também, tá? Então agora, Ana, eu quero, nessa última parte do nosso podcast, eu quero que você deixe uma mensagem final para os ouvintes, para os internautas da Rádio Hipercidade, para os educadores que estiverem nos ouvindo nesse podcast, né, nos assistindo nesse podcast. Qual seria a sua mensagem final para esse momento? Bem, eu vim aqui para falar de histórias, né? Que as pessoas não deixem de contar histórias, de conversar entre si, né? Quando a gente conta histórias, né, essas histórias, elas ficam guardadas no coração, né, e elas vão sendo replicadas, né, cada vez mais, cada vez mais. E daqui a um tempo nós não vamos mais estar aqui, mas as nossas histórias, elas vão continuar aqui, né? E aí nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que esse é o caminho do contador de história, fazer a diferença, né? Que as pessoas olhem para a gente e vejam, nossa, que gostoso escutar aquela pessoa, que gostoso, né? Ela tem algo diferente, que diferença boa, gostosa. Então, que nós, nessa passagem nossa pelo mundo, nós plantemos a semente do bem, né? Contemos muitas e muitas histórias para gravar no coração dessas crianças, porque a nossa geração precisa disso. É isso aí, pessoal. Essas são as palavras da Ana, de uma mensagem, né, para nós daqui da Rádio Hipercidade, tá? E fica ligadinho aí, em breve, mais um podcast para você. Relembrando aí, dia 15, segunda-feira, Pod Hiper com Fábio Castilho, trazendo o Matheus Santiago, tá? Que é o editor, que é o proprietário do Jornal Expresso. Não perca. Na terça-feira já chega o Leandro Meira com o podcast Ginga e Saberes. Também não perca, que ele vai estar com o mestre Jaime, tá? E logo eu também volto aqui nos estúdios para trazer mais podcast para vocês, tá bom? Eu sou Kelly Camargo e estive com vocês no podcast Histórias que Educam.